Estamos de volta nesse podcast, falando um pouquinho mais à luz da palavra de Deus. Everton, então pergunto para você. Um dos blocos dessa programação é falar sobre o cristão e a política. Eu sei que esse assunto é bastante rígido, né? Tem muitas pessoas que têm um pouco de dificuldade em entender isso. E eu estou dizendo isso por mim. Também levei muito tempo para entender. Gostaria que você conversasse um pouquinho sobre isso. O que você entende sobre o cristão e a política? Como o cristão deve se portar? Na sua visão, como que... Dê uma aula para nós, né? Em todas as Sagradas Escrituras nós encontramos a política ela estando alinhada com o que a Bíblia diz. Desde que o povo saiu do deserto, nós encontramos o próprio Moisés, durante o período do deserto também, o próprio Moisés, ele tendo dificuldade em lidar com o povo. E quando ele encontra com o seu sogro Jetro, ou Reuel, os dois são a mesma coisa, quando você lê Reuel ou Jetro é a mesma pessoa, que é o sogro de Moisés, ele dá orientações para que Moisés possa conduzir melhor o povo. Ele pede para que se distribua líderes entre as 12 tribos, para que se ficasse de melhor forma para conduzir o rebanho. Então nós entendemos que o Senhor, ele fez todas as coisas. A Bíblia, no livro de Salmo, fala que a criação de Deus é como se fossem os olhos dele sobre a terra. Então, quando nós olhamos a floresta, quando nós olhamos as árvores, quando nós olhamos as aves no céu, quando nós olhamos tudo que está em nossa volta, nós entendemos que é a criação do Senhor. E o Senhor, ele deixou a terra para que o homem pudesse multiplicar, pudesse cuidar, tanto que o próprio Adão, ele dá nome a cada animal, ele dá o próprio nome à mulher. Então, tudo isso, o Senhor deixou direcionado para que o homem pudesse tomar conta. Quando nós entramos também no livro de Juízes, nós entendemos que quando o povo estava sem um líder, que era um período de profunda revolução, nós encontramos em Juízes 19 um episódio terrível, onde as pessoas que tiveram a oportunidade, onde as pessoas se assassinavam, cortavam o corpo e mandavam para as várias partes de Israel. Nós encontramos também o próprio Jefeté, que sacrificou a sua filha em holocausto. Por que tudo isso? Porque eles estavam sem um domínio territorial. Porque os líderes de Israel tinham morrido e eles estavam sem um rei. E sem um rei, as coisas vão por tudo água abaixo. E por isso as Sagradas Escrituras, através do livro de Romanos, no capítulo 13, ele fala que nós devemos sujeitar-nos a todas as autoridades constituídas na terra. Então não é simplesmente alguma coisa que nós pensamos, o cristão e a política têm que ficar longe, são coisas separadas. O que vem na mente de muitas pessoas? Vem na mente que Deus está no céu, que a nossa terra não é aqui, que nós devemos viver de qualquer jeito na face da terra e só esperando o retorno de Cristo. Mas a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela demonstra que nós devemos ser misericordiosos. Nós encontramos isso no próprio Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Ele falando em Mateus, no capítulo 5 ao capítulo 7, ele fala para que nós sejamos misericordiosos, que tenhamos a justiça do reino de Deus dentro de nós. Então as pessoas que estão passando por dificuldades, geralmente elas passam por dificuldade quando o governo começa a oprimir essas pessoas. Então quando o governo oprime a pessoa, as pessoas são pessoas que têm violência, que têm corrupção, que têm pessoas que estão desempregadas, pessoas que são moradoras de rua. E quando antes de Jesus vir à terra, ali o Império Romano ele dominava aquela região e acontecia exatamente isso. O governo empurrava as pessoas à tristeza, à desgraça, à angústia. E eles esperavam pelo Messias. E quando o Messias veio, por isso que o próprio Herodes, ele chama os magos e ele conversa com os magos e eles falam, mas esse é o tempo realmente que o Messias virá à Terra? E os magos confirmam isso, que o Messias estava vindo à Terra, porque eles estavam vivendo num período caótico. E o Senhor, ele é tão Deus na política e tão Deus em todas as coisas do mundo, que nós olhamos a trajetória do povo de Israel, nós entendemos que o Senhor, ele trabalhou nos mínimos detalhes para que a palavra dele fosse levada a todo mundo. Antes, no período ali intertestamentário, os cristãos que puderem pegar a Bíblia, que é aquela página branca das Sagradas Escrituras, aquela parte é chamada de intertestamentário, onde fica o Velho Testamento, entra uma parte branca e entra no Novo Testamento. Aquela parte intertestamentária é uma parte onde nós, cristãos protestantes, acreditamos que Deus não falou com o povo durante aquele período. Foi um período onde Deus ficou calado.
Mas os católicos, eles têm dentro da Bíblia deles um compêndio que fala sobre Judas Macabeus, que foi um revolucionário, que dentro desse período de 400 anos, ele brigou contra algumas forças e até, em algum período, ele conseguiu a independência de Israel. Mas por que eu falo tudo isso? Porque antes desse período de Judas Macabeus, vem um homem chamado Alexandre o Grande. E esse homem, Alexandre o Grande, ele lutou pela independência do povo grego, medo-perso, e esse povo, ele conseguiu fazer com que a independência do mundo deles conseguisse levar a todo o território existente naquela época. Então, Platão, Aristóteles, Sócrates, todo esse pensamento, o pensamento helenista, conseguiu levar através do conhecimento e da expansão de Alexandre o Grande. Então, a língua grega começou a ser expandida aí. Então, o primeiro refúgio que a Bíblia Sagrada nós encontramos no Novo Testamento, que ela foi escrita em grego, veio através de Alexandre o Grande. Então já era Deus trabalhando na política para que o nome do Senhor Jesus Cristo, quando viesse à Terra, fosse expandido. E a segunda coisa que eu entendo quando eu olho para o Império Romano, quando ele conquistava o mundo, ele começava a abrir caminhos, ele levava caminhos, levava segurança. Eles falavam que a proteção romana era uma proteção muito grande para aquela cidade. Então ele abria caminhos em várias instâncias e levava aos territórios os caminhos. Por que esses caminhos são importantes? Porque por onde passaram os apóstolos, por onde passaram Jesus Cristo, por onde o apóstolo Paulo ele começou a divulgar e expandir o ministério da palavra, foi por esses caminhos romanos. Então a política teve um papel fundamental para que o evangelho de Cristo fosse levado avante, fosse levado à frente. Então por isso, nós não devemos de forma alguma imaginar que a política está distante, mas o Senhor ele é o Deus da política sim, e nós como cristãos não devemos olhar para as coisas que são ruins na política. Nós vemos muita corrupção, muitas pessoas que se deixam levar pela ganância, pelo dinheiro, pelo poder, mas a palavra de Deus nos diz, e nós vamos conversar durante esse período, que vários homens de Deus entraram na política e fizeram a diferença no mundo da política. Então o cristão sim, deve se envolver com política, mas sendo sal da terra e luz do mundo, iluminando o caminho da nossa nação. Com certeza. Everton, se é tão importante a política e o papel do cristão é tão importante assim em todo esse desenvolvimento humano, bíblico, né, que fala, por que há um trabalho tão forte assim que a gente vê há tempos? Pelo menos eu fui ensinado, tenho apenas 34 anos, mas grande parte do meu momento dentro da igreja sempre foi falado que o cristão tinha que ser afastado da política. Na tua visão, por que vem sido ensinado isso? Ele vem sido ensinado, no meu ponto de vista, pelo seguinte motivo. Quando nós olhamos principalmente para os líderes da igreja, nós acreditamos que a igreja é um templo sagrado. E esse templo sagrado, ali não se pode entrar nada ou falar nada que não seja além relacionado com as Sagradas Escrituras. Eu também acredito que quando nós entramos diante do santuário de Deus, no templo de Deus, também nós devemos guardar os nossos pés, conforme diz as Sagradas Escrituras. Porém, todavia, nós somos organismos vivos do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos um membro de Cristo. Então, em todas as áreas da nossa vida, nós devemos seguir a Jesus Cristo, independente de onde nós estivermos. Se é no nosso trabalho, somos servos de Cristo. Se é na nossa comunidade, servindo ao nosso próximo que não seja dentro da igreja, nós somos esse ser vivo de Cristo Jesus. Um exemplo básico disso, nós pregamos tantos em nossa igreja que nós devemos levar as nossas Sagradas Escrituras a Jerusalém, a Judéia, a Samaria, até os confins da terra. Só que quando nós falamos isso, nós esquecemos uma coisa. Se nós formos numa cidade, é uma situação hipotética, uma cidade que tenha 50 mil habitantes, eu prego para todas essas 50 mil pessoas. E essas 50 mil pessoas, elas aceitam a Cristo Jesus. Essa cidade deixará de ter política? Não. Não deixará de ter política. Terá político dentro dessa sociedade. Então é isso que o cristão tem que ter, essa visão. A cidade, para existir, ela precisa do poder público, ela precisa da saúde, ela precisa da escola, ela precisa da segurança, ela precisa que todos os órgãos que estão instituídos dentro da sociedade governamental façam parte da vida dela. E quanto mais pessoas cristãs, realmente, genuínas, transformadas pelo poder da palavra e pelo poder de Deus, se envolverem com isso, e não se contaminarem, conforme o próprio Daniel não se contaminou, nós começamos a ver uma diferença.
E o próprio José, quando ele começa a interpretar o sonho do faraó, o faraó, ele fala bem assim, existe alguém dentro do reino que tem uma capacidade maior do que esse homem que está sendo instituído, que era o próprio José? Não existiam pessoas que tinham uma capacidade maior do que esse próprio José. Então, o que eu vejo dentro disso? Nós temos que nos preparar intelectualmente, nós temos que nos preparar espiritualmente e nós temos que criar base. Muitos cristãos acreditam que teologia é coisa demoníaca, que nós não podemos estudar as Sagradas Escrituras. Acreditam que estudar política também é uma coisa terrível. Mas quando você começa a estudar as Sagradas Escrituras, você vê que faz conexo com tudo o que está acontecendo. Hoje em dia, se você olhar para o Estado de Israel, tudo o que está acontecendo no Oriente Médio, se você olhar para a potência mundial que muitos teólogos falam sobre a Rússia, que eles falam sobre o livro de Ezequiel, sobre Gog e Magog, nós entendemos que tudo isso faz parte do plano de Deus e tudo isso são poderes políticos. Então nós devemos sim orar pela autoridade. Agora, uma grande questão, será que nós estamos dispostos a orar pelas autoridades que às vezes não são aquelas que nós gostaríamos de estar no poder? Pouco Aí difícil, que a questão. Porque muitas das vezes a gente quer orar pelo meu candidato A, mas ele não ganha, ele perdeu. Mas entra o candidato B. O que eu começo a falar? Somente a terceira crítica. Mas antes de eu tecer crítica, a Bíblia fala, orais por todas as autoridades superiores. Por que orar por todas as autoridades superiores? Em Romanos 13 fala isso. Porque quando nós oramos pelas autoridades, aí sim, nós temos o direito e o dever de ir lá cobrar. Mas aí muitas pessoas falam, não, mas esse daí eu votei lá, mas a partir do momento que você vota, você já está fazendo política. A partir do momento que você já tem um RG, um CPF, toda a igreja constituída no Brasil, para o Emerson, que é contador, sabe dizer melhor sobre isso. Toda a igreja que é constituída no Brasil, ela precisa de um CNPJ. Ela precisa estar dentro das leis dos homens. Você, para levar a palavra de Deus para vários locais, você precisa de uma estrada boa, você precisa de segurança, você precisa que aquela região seja impactada também através de levar medicamentos, através de levar remédios. Se o poder público restringe tudo isso, como que você vai ajudar o teu próximo? Então, para ajudar o próximo, você precisa sim estar alinhado com o poder público. E até na Bíblia, só um contexto que ela fala também, as escolhas erradas faz o povo perecer. Exatamente. Então, é um papel importante. A gente tem duas escolhas, né? A sociedade tem duas escolhas. O bem ou o mal, mas também se você escolher a parte que vai te fazer perecer, ela vai atingir qualquer um cristão também. Até citando uma questão, eu acho que no século XIX ou no século XX, os Estados Unidos, ele era... As igrejas, quem criou a igreja foi o próprio Estado. Era subsidiado pelo Estado, pelo governo. Hoje a gente não tem mais isso, né? Mas antigamente, pode olhar que toda a parte jurídica dos Estados Unidos é com um versículo bíblico no início. Por quê? Era uma lei você falar da Bíblia. Né? À toa que os Estados Unidos é bom em tudo por causa disso, né? A leitura bíblica era o padrão. Mas o governo, ele subsidiava as igrejas. Qualquer igreja era subsidiada pelo governo. Então tinha um papel importante, o governo e o cristianismo, né? O cristianismo, o cristão, o católico, tinha essa parte dentro do governo também, era importante. Então andava a política e a religião junto. Que legal. E eu não posso deixar aqui de dar um espacinho de tempo aqui. Rapaz, tem muita gente assistindo. Glória a Deus. E se estão assistindo é porque estão gostando, né? Amém. Ó, na primeira página aqui do Facebook, aqui, ó. Mandar um abraço a Lucene Delfis. Conhece? Não. Luana Alves, Ricardo Moura, Érica Alonso. A Érica tá aqui. A Érica tá aqui dentro. O Valentim. O André Paraíso. O André Sampaio. E vai um monte aqui. Um abraço a todos vocês. A gente não pode deixar de mostrar a importância de vocês estar participando juntamente com a gente, tá? Emerson, é com você. Vamos lá, vamos ler aqui a Clara Nunes, de Recife. Logo ali. Ela diz assim, a paz, peço orações para minha família, obrigada. Tá logo ali, né? Bem longinho. Recife, deve estar um calor. Aline Silva, do Rio de Janeiro. Oi, Wagner. Feliz ano novo para todos aí da TV. Mandando feliz ano novo para todo mundo. Amém, você Deus também, abençoe. Aline. Feliz ano novo para tua família.
Luiz Carlos de Blumenau, boa tarde. Passando aqui para registrar minha participação. Parabéns pelo programa. De Blumenau também, logo ali em Santa Catarina, né? Rio de Janeiro, Santa Catarina, Recife. Só lugarzinhos pertinho de Araucária. Sou Emerson. Vai com você. Comigo? É. O que você quer que eu faça? Então, sobre a questão do tema, que a gente até tinha comentado já no outro programa, eu acho que é relevante também a gente trazer a parte, não só qual importante é o papel da igreja na sociedade. O que isso traz? Qual que é a visão? Hoje a gente está tendo uma distorção muito grande, né? Até estava em casa pensando sobre a questão do Natal, que a gente está perdendo aquela essência da ação de graça que muitos preservam ainda no próprio Estado americano, né? E um dos papéis importantes, o que a igreja representa para a sociedade hoje? O porquê que está tendo uma mudança em inversões de valores, em reconhecer o papel da igreja hoje na sociedade? Um papel importante que você mencionou, e que eu quero até entrar nesse gancho que você falou, é o papel propriamente da sociedade na reforma que teve protestante. E a própria reforma protestante foi um papel, um precursor fundamental para que a sociedade pudesse desenvolver de forma prioritária, principalmente na Alemanha. Quando nós encontramos todos os pais reformadores da igreja, nós encontramos uma luta ferrenha contra um poder que, exatamente como o nosso irmão Emerson tinha dito, o poder central ali naquela época era o poder da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tinha um poder de mandar tanto instituir, tinha exército, tinha instituições de pessoas que estavam no poder, que comandavam toda a sociedade. E eles retinham e guardavam para si as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, para eles, era só eles que conseguiam ler, e a maioria das leituras que eles faziam era em latim. Então o povo, ele não conseguia entender além daquela informação que era passado para eles. Então quando Martinho Lutero ele vai e prega as 95 teses na porta da igreja, era um protesto contra o que a igreja estava fazendo, cobrando indulgências, cobrando coisas para que eles pudessem ser salvos, serem as penitências pagas através do ouro e da prata, através do dinheiro. Então a pessoa às vezes pecava durante toda a vida dela, mas ele ia lá, pagava um voto de indulgência, e esse voto dava um sacramento para que ela fosse salva. Então Martinho Lutero, vendo que isso era totalmente contra a Bíblia, era antibíblico, ele começa a instituir as reformas. Tanto que essa reforma, ele traduz toda a Bíblia do latim, ele traz a tradução da Vulgata e ele leva toda essa tradução para alemão. Então, através disso, as crianças começam a ser escolarizadas. Então, a reforma protestante, ela abriu um leque gigantesco, porque as crianças daquela época, elas não tinham escola como é constituída hoje. Tudo isso veio através da reforma protestante. Então, a igreja tem um papel fundamental de transformação. Às vezes, a gente olha somente para a nossa história no contexto do século XXI, somente na nossa história das brigas políticas, do que passa na TV, do que passa na internet, mas nós não olhamos para trás. A igreja em todos os momentos passou por dificuldades. Em todos os momentos Deus levantou pessoas no governo para que se pudesse ser transformado. Nós olhamos algo extraordinário no Novo Testamento, até na própria morte de Jesus, quando Jesus morre, uma pessoa do Sinédrio, de alto poder de colocação no Sinédrio, que é como se fosse hoje a nossa Suprema Corte brasileira, que é José de Arimateia. José de Arimateia, quando Jesus morre, e era do costumes romanos, quando eles matavam uma pessoa, Jesus morreu rapidamente, entre aspas, né? Mas às vezes a pessoa ficava agonizando durante 10 dias, 14 dias, 15 dias, e o Império Romano gostava disso, porque quando as pessoas cruzavam as estradas romanas, elas viam aquelas pessoas penduradas na cruz, e elas falavam, puxa, eu não posso ir contra o Império Romano, porque senão meu fim será aquele. E os bichos, as aves, as rapinas, vinham e começavam a comer a pele, começavam a comer a carne daquela pessoa que estava morta na cruz. Você imagina o tamanho do terror que era isso.
As pessoas olharem aquela cena e descobrirem que se elas fossem contra o Império Romano, elas poderiam sofrer aquele tipo de punição. Então a punição que Jesus sofreu foi uma punição terrível, foi a pior das mortes naquele período. E Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ele não ficou pendurado no madeiro, por quê? Porque José de Arimateia, ele era um seguidor de Jesus, e esse seguidor de Jesus, ele pediu diante do governador para que o corpo dele pudesse ser levado à sepultura. Então Jesus, ele foi até a sepultura, não porque aquela sepultura era dele, mas por causa de influência política. Porque José de Arimateia era uma pessoa que tinha influência política e através disso, nós já conhecemos a história. Jesus, ele não é mais encontrado no sepulcro, mas tudo isso aconteceu porque também Jesus, ele estava impactando o ministério dele até na esfera política romana e também na esfera governamental daquela região. Esse histórico fala sobre o papel da igreja no decorrer da história. Hoje, como deveria ser? Uma pergunta talvez seja bem chata de ser feita. A igreja ela se isenta muito, mas na época da eleição ela pega alguém, vota nesse. Ela faz isso. Nos tempos de hoje, como deveria ser o papel da igreja? O papel da igreja ele deve ser ativo em todas as esferas da vida. Também na política. Mas se nós olharmos para todo o contexto, a política ela não é só feita dentro do Congresso, dentro da Câmara. Existem pessoas que estão dentro da nossa igreja que são policiais militares, que são médicos, que são enfermeiros. Todos esses concursados são professores, são pessoas que estão dentro do poder público. Isso aí também é política. Então a pessoa que está lá, ela deve em todas as áreas fazer o bem, fazer com que a profissão dela seja digna, seja uma profissão humana e seja uma profissão que realmente ela glorifique ao Senhor. A palavra de Deus diz que em tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer ao nosso Deus e não como aos homens. Então, em todas as esferas, a igreja não deve se isentar. Por quê? Como eu disse, a igreja é um organismo vivo. Nós não estamos fechados e reclusos em quatro paredes. O próprio termo igreja, ela vem de eclésia. E eclésia é estar para fora, sair para fora. Então o estado da igreja não é dentro da igreja, fechado dentro dos portões, dos escombros, da santidade da igreja. Mas o próprio Senhor, ele instituiu, e é interessante falar sobre isso, que Jesus, quando ele vai ser levado para ser morto, ele é retirado da cidade e ele é levado no alto da montanha para fora da cidade. Por que tudo isso? Para representar para nós, e os próprios sacrifícios que eram feitos de expiação, eram também feitos exatamente sobre isso. Uma vez ao ano era levado para fora do arraial, para que fosse expiado o pecado do povo. Então nós entendemos que a igreja, o contexto da igreja, o contexto religioso, tem que ser ativo em todas as áreas da nossa vida. O político, existe maus políticos? Existe. Existe bons políticos? Existe. Mas quais são os que nós devemos votar? Nós devemos votar na pessoa, o conhecimento da pessoa. Essa pessoa tem uma conduta ilibada? É uma pessoa que tem um histórico de pessoa decente, que faz a transformação na sociedade, não buscando proveito próprio, mas buscando proveito do povo. Tanto que o próprio Deus, quando ele institui um governo, e ele fala, olha, eu sou o Deus acima de todos e não existe outro Deus além de mim. E isso fez com que vários profetas no Antigo Testamento, eles pudessem ir diante do rei e falar, ó, vocês estão em pecado, vocês estão errados. O próprio rei que nós olhamos no Novo Testamento e um profeta, né, que muitos chamavam ele de Elias, que é João Batista, o próprio João Batista vai diante do rei e fala, olha, você está fazendo tudo errado. Tudo que você está fazendo, você está dormindo com a sua, com a mulher do seu irmão, tá tudo errado. Isso daí é coisa abominável diante de Deus. O próprio João Batista fez isso. Mas o que ele fez? Ele foi como um agente transformador da sociedade. Mas ele foi pensando no bel prazer dele. Porque se ele fosse pensando no bel prazer dele, a cabeça dele não estaria numa bandeja. Sim. Ele foi como agente transformador, pensando não nele, mas primeiro pensando em fazer transformação na sociedade e também pensando em fazer a transformação no reino de Deus. Então a minha visão é essa. Nós temos que ser agente de transformação na sociedade. E entra também aquela questão na primeira vez que eu vi aqui, sobre o caráter e o respeito, né? Também tem isso, o caráter da pessoa, se ela é digna para aquele cargo, para aquele ato, né? Estamos de volta. E agora uma pergunta cabeluda.
por que o cristão tem medo de se envolver na política? Vamos lá. O cristão, ele acredita que a imagem dele não pode ser manchada de forma alguma. E quando ela é associada à política, porque nós temos visto que a política tem sido um objeto, às vezes, de muito rejeito das pessoas, porque as pessoas acham que a política ela pode trazer transformação, sim, mas todo mundo que não tem um contexto de mente aberta, acredita que a partir do momento que você se envolve com a política vai corromper o teu caráter, a política vai fazer com que você tenha pessoas falando mal de você, falando mal da tua vida, mas é como eu falei, a vergonha, a insegurança é o primeiro passo que faz o cristão ser seguro e não querer falar sobre as posições políticas dele. Não querer dizer, olha, isso tá errado, a Bíblia é contra isso. Falar o que é certo, o que é errado. As pessoas têm a visão que se elas colocarem a palavra dela em jogo, a palavra dela vai ser recriminada. E nós temos a consciência que hoje em dia, principalmente com o advindo da internet, muitas pessoas criticam, muitas pessoas julgam, muitas pessoas falam mal. Para fazer um objeto de transformação, não é fácil. As pessoas têm em mente que fazer um objeto de transformação é algo que vai dar muito trabalho. Quando nós lemos dois camaradas no Velho Testamento, principalmente Neemias e Esdras, eles, após a invasão de Nabucodonosor, levou para cativeiro, para Babilônia, todo esse pessoal, quando eles começam a retornar para Jerusalém, para a reconstrução do templo e a reconstrução da própria cidade, a reconstrução dos muros de Jerusalém, encontraram oposição. Esdras, como um escriba, um escritor da lei, aquele que entendia das Sagradas Escrituras, e Neemias também, como se fosse um governador diante de Jerusalém, eles encontraram oposição. Tanto que a palavra de Deus no livro de Neemias fala que quando as pessoas vinham até eles ali, principalmente contra Neemias, Neemias falou, olha, eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Então as pessoas vieram até ele para tentar desanimar, para tentar afrontar, e a Bíblia ela é tão clara que aquelas pessoas que estavam reconstruindo os muros, elas andavam com espadas, andavam armadas contra a invasão dos povos que poderiam vir atentar contra a vida deles e não deixar a obra de Deus prosseguir. Então o que eles fizeram? Eles andavam armados, confiante no Senhor, confiante na palavra de Deus, e eles acreditaram que o medo deles, que eles estavam com medo, que o medo deles era muito inferior àqueles que estavam com eles, que era o próprio Deus de Israel. Então o medo nosso, às vezes tem que ser deixado de lado. A crítica vai vir falar para você, olha, para essa obra, não continue, não vá à frente, não seja um agente de transformação na sociedade. Você não pode, a igreja tem que andar afastada disso. Mas nós temos que entender que a igreja é um organismo vivo. E eu volto àquela questão que eu levantei, né? Se nós vamos e ganhamos uma cidade com 50 mil habitantes, todos esses se convertem ao evangelho, a política acabará nessa cidade? E o mais interessante é que você só vai receber crítica daqueles que estão fazendo menos que você, né? Exatamente. Emerson, ele falou sobre medo, você concorda? E se concorda, por quê? Ou se não concorda, por quê? Eu acho assim que... Eu acho que aí há uma limitação, né? Eu acho que o povo tem... Hoje a gente tem tecnologias pra tudo, a gente tem leituras pra tudo. Tem como você chegar a uma visão diferente do que é o contexto hoje, né? Então, se você tem aquela liberdade de buscar o conhecimento, você vai ter o conhecimento e vai acabar perdendo o medo. Você fala assim, eu não aceito isso. É o meu caso. Quando eu comecei a interagir mais sobre essa questão, até mesmo na questão geopolítica, eu acho assim, pra que eu vou ficar com medo? Vou deixar as coisas, a sociedade... Que nem eu tenho uma filha. Tenho uma filha de 3 anos. Eu vou deixar a sociedade educar minha filha? Não vou deixar a sociedade educar minha filha. Isso não foi a educação que eu tive, o padrão que eu tive desde criança. Então, eu acho assim que a gente, que nem aquela, buscar o conhecimento, né, em tudo que você acha que é importante pra tua vida. Então, o medo a gente não pode ter, não. A gente tem que enfrentar esse medo, né? Deixar as coisas de lado e brigar por aquilo que você acha que é o certo, né? Diretor, tem perguntas? Vamos ver se alguém fez alguma pergunta pra gente na tela aí. O João Pedro de Araucária. A paz, meu irmão Wagner. Estamos acompanhando o seu programa com temas importantes. Tem uma outra moça que mandou aqui agora nem sei onde foi parar aqui.
Mas ela falou assim que nunca tinha ouvido falar desse assunto. Feira de Santana. Armando Nogueira, boa tarde, primeira vez assistindo vocês, legal pra caramba, legal. Deus te abençoe, próximo sábado de novo, às 13 horas estaremos aqui. O Emerson Lima, rapaz, tanto o Emerson hoje, de Flórida, Estados Unidos? Isso. Rapaz. Um abraço para todos da TV, do meu país amado, sou araucariense, saudades, que Deus te abençoe, rapaz. Aí meu irmão tá aí também, só não sei aonde tá nos Estados Unidos. Não sei, é Miami, se não me engano, meu irmão Miqueias Torres de Almeida. Então, Emerson, antes a gente tava comentando aqui no intervalo sobre Religiosidade. religiosidade. Ainda ela pega um pouco ainda em muita gente. Eu acho que a religiosidade ainda ela acampa. Bom, tem fatos que até mesmo na minha família já ocorreu que a religiosidade ela acaba pairando ainda no ar. Ainda, tipo, existe ainda pessoas que levam muito a sério ainda essa questão. Vamos deixar esse pinga-fogo pro Everton, né? Deixa pra ele que ele vai conseguir responder melhor que eu acho. Eu quero responder e fazendo uma leitura das Sagradas Escrituras. Lá no livro de Mateus, no capítulo 22, no verso 15, o próprio Jesus falando. E diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo, em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que é íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não tens deixado influenciar por ninguém, porque ninguém te prendes à aparência dos homens. Diz-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Olha o que Jesus respondeu. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou-lhe: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostram-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles mostraram 1 denário. E ele lhe perguntou: de quem é a imagem que está escrito aí? Aí eles responderam: de César. Então Jesus disse: então deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. Ao ouvir isso, eles ficaram admirados, deixando e retirando-se dali. O que nós entendemos nesse contexto? Nós entendemos duas coisas, duas questões. Jesus, ele não estava, de forma alguma, repreendendo as pessoas que faziam a política do pagamento de impostos. Por quê? Esses religiosos que vieram até Jesus, eles estavam tentando colocar Jesus à prova. Porque vários judeus ali, lembra que eu falei sobre Judas Macabeus, que levantou aquela revolta? Também, vários judeus, naquela época, eles estavam pensando o seguinte: nós não devemos pagar impostos para Roma, porque se nós pagarmos impostos para Roma, nós seremos semelhante a eles. Então nós somos judeus, nós temos um Deus que vai vir nos libertar, este é o tempo que o Messias virá à terra, então nós não devemos contribuir. Nós somos superiores aos romanos. Nós somos melhores do que os romanos. Então, quando eles vieram com essa pergunta para Jesus, esses religiosos, eles vieram para Jesus tentando colocar ele, como diz no nosso ditado, né, num beco sem saída. Por quê? Porque quando eles fazem essa pergunta, o que eles queriam dizer é falar: ó, se Jesus fosse isento e falasse assim: não, vocês não devem pagar impostos. O que eles fariam? Levariam Jesus diante do Império Romano e falavam: ó, esse homem está lutando contra Roma. Mas Jesus, ele usou um contraponto. E esse contraponto de Jesus, ele falou: deem a César o que é de César, mas também deem a Deus o que é de Deus. Então o nosso papel é ser contribuintes, é pessoas que pagam impostos corretamente, é pessoas que não dão calote nas outras pessoas, é pessoas decentes, pessoas honradas, e através disso nós vamos constituir uma política honesta, uma política justa e igualitária no nosso país, com pessoas decentes, que fazem o pagamento dos seus tributos, que garantem realmente que a lei dos homens e a lei de Deus está sendo cumprida na terra, porque quando nós vamos contra a lei de Deus, nós estamos indo contra o que o Romanos 13 fala, que o próprio apóstolo Paulo, ele diz para que nós sejamos sujeitos a toda autoridade constituída na terra, porque essas autoridades foram constituídas pelo próprio Deus. Então, quando ela é constituída por Deus, nós entendemos que Deus, ele está no meio da política. E sim,
A religiosidade das pessoas faz com que as pessoas criem uma casca, uma vertente que acreditam que na mente delas elas estão sendo agentes transformadores e que a política e a igreja não tem nada a ver. Mas quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, nós entendemos que em todo tempo Deus, ele é o Senhor. E como ele disse, dai a César o que é de César, fazei a coisa desse mundo também acontecer. Nós estamos vendo injustiça no mundo, nós estamos vendo pessoas doentes no mundo, pessoas sendo mortas de forma violentas no mundo, estamos vendo pessoas morrendo na rua, às margens da sociedade. É nosso papel como cristão também ser agente de transformação. Assim como dai a César o que é de César, olha a comparação. Fazer as coisas do mundo para o benefício do povo, mas também fazer as coisas de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Então esse contraponto nós devemos fazer as coisas dessa terra bem feito, com qualidade, com exímio, com caráter, e também fazer as coisas de Deus do mesmo modo. Wagner e Everton, agora eu tenho uma pergunta. Wagner, por que você decidiu entrar na política? E Everton, você entraria na política? Eu primeiro? Pode ser você. O assunto de entrar na política é um assunto realmente que, como eu disse, é um assunto de transformação na sociedade. Hoje, na minha vida, eu não me vejo dentro da política, exatamente pelos meus compromissos, pela questão de agenda mesmo, que não casaria com a política. Mas eu acredito que a pessoa, que ela tem a oportunidade, a agenda dela é regulamentada em ajudar o próximo, ajudar as pessoas, ela sim deve entrar na política. E eu quero deixar aqui um versículo que o próprio Jesus, antes de ele ser assunto aos céus, ele diz o seguinte, lá em Mateus, no capítulo 28, ele, no verso 18, a parte B, ele diz: foi-me dada autoridade sobre todo o céu e toda a terra. Ele não fala meia terra, ele não fala meio céu, ele fala toda a autoridade. Então é a autoridade suprema. Quando Jesus ele veio para instituir, ele tem autoridade no céu, tem autoridade terrena, e nós, como agente do Senhor na terra, nós somos, como diz a palavra de Deus, a terra não é nossa, mas nós devemos sim ser agente de transformação na sociedade. Eu não entraria, mas apoio pessoas honestas, pessoas justas, pessoas que querem ver a sociedade melhor, pessoas que podem impactar a sociedade de forma positiva, mas muitas pessoas falam bem assim, mas o Brasil é um país laico. O Brasil é um país laico, mas o país não é laicista. Qual que é a diferença entre os dois? Ser laico é o Estado não interferir na forma de culto das pessoas. Mas laicista é onde a maioria da sociedade ela é cristã. Cristã católica e cristã protestante evangélica. Então nós temos que ter isso em mente. A maioria, o anseio da sociedade brasileira, em sua maioria, é ser laicista. É seguir a Jesus, seguir os preceitos da palavra de Deus e ser agente de transformação do reino. Então, respondendo a tua pergunta, eu não entraria neste momento, mas eu não sei o meu futuro. Mas eu apoio pessoas que são honestas, pessoas justas e pessoas que são agentes de transformação na sociedade. Top. Emerson, respondendo a tua pergunta, desde pequeno eu falava que eu seria senador. Falava pra todo mundo: um dia eu vou ser senador, um dia eu vou ser senador, um dia eu vou ser senador. Por quê? Eu sempre via que, pelo menos nos Estados Unidos, os senadores eles têm ainda um papel muito forte, né? Exemplo, muitos são militares muito bem-sucedidos que se tornam senador para lutar por algo. E minha família sempre falava que, não, isso é loucura, isso não é coisa de crente, né? Mesma coisa. E Deus é tão maravilhoso que ele me deu uma esposa muito sábia, né? Tenho 2 filhos maravilhosos. Hoje, aqueles que me conhecem em Araucária, até um pouco, fico meio assim de falar, mas graças a Deus me tornei bem sucedido no que eu faço, né? Bem resolvido. Mas depois que passou a pandemia, que Deus nos fez passar pela prova de perder muitos negócios, e Deus permitiu que depois, em oração, a gente reconquistasse tudo de volta de uma forma assim, que não tem explicação, é só pela fé mesmo. Mesmo estando resolvido financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, em tudo na minha casa, eu me sentia perdido. Tinha alguma coisa que dentro de mim não estava completa. Ou seja, eu sempre pedi a Deus, de fato, qual que é o teu propósito na minha vida? Se eu morresse hoje, eu cumpri de fato o que o Senhor quer de mim, o ID, alguma coisa nesse sentido? E eu não tinha resposta, até que um dia eu procurei um conselheiro meu, que é o pastor Luiz Medeiros, acredito que esteja assistindo nesse momento, e vários outros conselheiros que eu tenho, e eu comecei a
dialogar com ele sobre isso e falei sobre algumas coisas que talvez eu gostaria de fazer. Que era ou trabalhar com meu pai na chácara, que é uma chácara que nós temos na Lapa, que depois da programação está indo para lá. Ou era para mim, de fato, crescer no trabalho que eu faço pela Doterra. Ou abandonar tudo isso, focar só no meu negócio. E eu comecei a testar, então. Testei meu pai falou que não me queria lá. E saí de Araucária, não deu certo, porque eu vim para Araucária dia 14 de dezembro de 2009. Tudo que eu tenho, Deus me colocou em Araucária. Deus me permitiu conquistar em Araucária. Então, toda vez que eu viajava, eu não me sentia bem fora. Eu tinha que vir para cá. E toda vez quando eu voltava, eu fazia bons negócios. Aí eu saí de Araucária, voltar, eu fechava alguma coisa muito grande. Então, Deus não permitiu ir para a chácara, Deus não permitiu me mudar, mas Deus permitiu eu comprar parte da minha empresa que eu tenho hoje, a sociedade que eu tinha. E isso era impossível ao meu olhar. Então, eu falei, Deus, o Senhor não me permitiu nada e justo o que eu achava impossível, o Senhor me deu. E eu lembrei dentro de mim que eu tinha uma fala. Um dia eu vou ser senador, um dia eu vou fazer alguma coisa. Então, em oração, e Deus permitiu que eu fizesse um jejum, que eu já te falei sobre isso daí. Ao passar este jejum, algumas semanas depois, Deus colocou algo muito forte no meu coração, que era sobre um posicionamento. Né? Ele me fez ver, não sei, alguma coisa eu defendendo, lutando, e eu tenho esse jeito meio sanguíneo, colérico, e meio decisivo, incisivo nas coisas que eu falo e faço. Então, procurei, pastor, eu acho que eu vou ser candidato a alguma coisa, pré-candidato. Eu vou trabalhar para isso, né? Mas eu pedi para Deus assim, se fosse da vontade dele, ele abriria as portas conforme deveria abrir. E a partir do mês de março desse ano, então, Deus começou a abrir portas que eu não acreditava. Como assumir a presidência do PL Jovem, como estar por um período ali como pré-candidato a prefeito, dentro do partido. Então, me fez ter algumas experiências até que eu me defini de fato estar como pré-candidato a vereador que sou hoje, né? Mas seguindo esse carreiramento já para 26 e para estadual em seguida. Mas o mais interessante disso, Everton, quando eu me posicionei e falei, Deus, o Senhor faça a tua vontade. Não sei, talvez o propósito dele é apenas conscientizar as pessoas num propósito de posicionamento político. Mas a partir desse momento que eu me posicionei, Everton, parece que aquele espacinho que faltava completar, aquilo preencheu. Eu percebi que a partir desse momento, sabe quando você percebe que suas orações parecem que começam a ser respondidas? Parece que Deus queria um norte para mim, mas eu estava indo para o leste, para o oeste, para a esquerda, para alguma coisa. E quando parece que eu entrei por aquele caminho, as coisas começaram a ser mais fáceis. Que eu estava falando sobre a questão financeira agora há pouco. Aquela saga financeira saiu do meu coração, algumas coisas se tornou muito claro dentro de mim, e eu percebi que os negócios começaram a ficar mais fácil para mim. Começou a ouvir muito fácil. E a única coisa que eu tive foi que tenho certeza, não é que eu acho, não tenho certeza, que de fato eu entrei no caminho que Deus queria que eu andasse. Dentro de mim há uma parte que diz assim, caia fora. Ontem eu estava falando sobre uma amiga que é psicóloga, a Josiane Rita, escritora, uma que está me dando, sobre um livro que nós estamos escrevendo, vou dar esse livro para você. E que de fato o título desse livro são os 3 pilares, né? Fé, jejum e oração. E nesse livro a gente fala um pouquinho sobre toda essa, desde o período de doença, desde o passar por isso. Eu estava falando para ela assim, Josiane, eu não sei o que eu faço. Há uma voz dentro de mim que fala, cai fora, e tem uma outra voz que fala assim, caia dentro, sabe? Então quando eu falo em sair, eu fico feliz também. Não, vou ficar tranquilo, vou ficar em paz, vou ficar sossegado. Mas ao mesmo tempo parece que surge aquele vazio. Quando eu falo, vou fazer isso, tem um programa sábado, vou falar com tal pessoa, vou falar sobre tal assunto, eu me sinto feliz, me sinto enérgico, me sinto, parece que mais forte, sabe? Então, de fato, eu me decidi de fato mesmo, né? Aqueles que estiverem nos acompanhando aí, verás para os próximos anos, muitos anos aí, que a gente vai estar posicionado sobre isso. O que Deus quer de fato, não sei. Mas a primeira postura nossa foi, juntamente com o pastor Marcos, aqui diretor da Rádio e TV, trazer essa programação, trazendo pessoas com a luz da palavra de Deus, levar conhecimento. Né? Não é só a gente, tomara que não seja só com o Wagner, mas espero que Deus desperte o desejo de centenas ou milhares de pessoas que ouviram essa programação, que comece de fato se posicionar, talvez não sendo, exemplo você, talvez não sendo o político de fato, mas sendo a pessoa que alerte, que conscientize, né, que
num período eu tenho certeza que passarei por muitas dificuldades. Mas quando eu estiver passando por uma dificuldade, você seja o cara que chega assim, Wagner, vai por aqui. Né? Porque eu vejo a dificuldade do político hoje, e é um medo que eu já tenho antes. Tá, eu tenho um apoio para entrar. Será que eu vou ter o apoio para ficar? Será que talvez eu não vou trabalhar de tudo para não errar, mas se eu errar, será que eu vou ter conselheiros que vão me ajudar, né, passar por aquilo? Será que não vão virar as costas para mim? É o medo que eu tenho, porque a gente sabe que para a gente chegar lá nós precisamos de um grupo. Mas para ficar e permanecer nós também precisamos de um grupo que nos oriente, porque é tanta coisa, tanta informação, tanta responsabilidade, que algumas vezes a gente, como que eu posso dizer assim, aqueles ventos que faz a gente balangar, né? E sempre foi a minha preocupação, será que esse grupo, será que essas pessoas de fato estarão me dando conselho? Será que esses mesmos amigos vão apontar o dedo para mim e falar, Wagner, cara, não é esse caminho que você tem que seguir, é um caminho diferente. Então, essa é a resposta, sim. Tô e completo. Tá dentro, né? Então, mais uma pergunta. Tanto pro Everton quanto pra você. Sabemos que isso aqui é a palavra verdadeira e eficaz, é o livro mais lido do mundo. Mas hoje no Brasil a gente até tem algumas leis que elas foram instituídas que estão proibindo a leitura do livro sagrado. Everton, o que seria a sua dica? E você como político, você ainda continuaria fazendo... Se um dia você chegar a ganhar, Deus queira que você ganhe, você levaria isso aqui como teu braço direito em tudo? Até mesmo nas suas sessões, abrir a palavra e ler o versículo lá que vai impactar o coração de alguém que está lá dentro no dia? Porque sabemos que a palavra... Aqui é um livro, mas a palavra é o que está aqui dentro, né? Isso é essencial para a vida. Everton, o que você orientaria conforme a tua expertise, né? Nisso e você cumprimenta. Eu acho que essa tem que responder primeiro. Você quer responder primeiro? Tem. Então responde primeiro e deixa o Everton a última palavra. Aí fica mais fácil a segunda vez. Rua Pedro Gavilac, 390, esquina com o Detran de Araucária. Detran 73, 73ª, né? Então, vocês vão lá, vocês vão entrar nessa empresa. E vocês, quando entrar, vocês só observem essa empresa. Sabe qual é a dificuldade de todo empresário? Se posicionar. O medo de todo mundo, dentro da igreja, onde for, posicionamento. Eu tenho esse posicionamento de mim. Quando você entrar dentro dessa empresa, você vai entender porque essa empresa, vou olhando bem na câmera lá, dentro do burca dos olhos do povo, né? Quando você entrar nessa empresa, você vai perceber por que minha empresa é tão próspera. Por que essa empresa é tão próspera, tá? Essa empresa já foi invadida 2 vezes por concorrente para ser fechada. Meu pai e minha mãe entrou em depressão nessa época porque falaram, vocês não podem ficar aqui. E eu bati o pé e falei, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Como eu sabia que essa força não era minha, eu tinha que usar tudo a favor disso, e eu sinceramente me entreguei a Deus. Então quando você entrar dentro dessa empresa, você vai ver uma placa lá, Paz do Senhor Jesus. Quando você for pro corredor, você vai ver uma bandeira de Israel pendurada. Peço para você, em qual empresa você viu uma plaquinha dessa, com uma bandeira de Israel pendurada, e no final do corredor, Deus, Pátria, Família, Liberdade. E o brasão é o logo da tua empresa. Tem algum empresário que faz isso? Não tem. Eu atendo de esquerda, de direita, o cara do PSOL, do PV, do PL, do petista, que seja. Cumprimento todo mundo da mesma forma. Bom dia, boa tarde, a paz de Deus, a paz do Senhor, Deus seja convosco. Todo mundo verifica. Sabe o que mais me emociona todos os dias, Emerson? É as pessoas entrarem no meu negócio e falar, esse lugar é diferente, você é crente? Nossa, esse lugar tem um cheiro diferente. Claro, tem difusor com óleo o dia todo lá, né? Mas as pessoas falam, rapaz, é tão bom ficar aqui dentro, por quê? Eu falo, é porque essa empresa é de Deus. O meu sócio é de Deus. Então a tua pergunta, se eu faria isso, eu já me posiciono bem antes, em um local muito frágil, onde o chefe do Detran de Araucária, ele é líder do partido de esquerda. Eu não sou roxo, mas sou totalmente do outro lado. Então, se o chefe do Detran, ele tem um posicionamento de esquerda, a minha empresa, o meu posicionamento é de direita, e nem isso eu não me preocupo,
Você acha que eu vou me preocupar lá, sendo que ele, sim, ele pode ter uma interferência sobre a minha empresa? E é o meu ganha-pão de hoje? E eu tenho tanta convicção sobre essa decisão minha, porque eu tive o conselho uma vez daquele nobre que está ali do outro lado do vidro, faz 2 semanas que o pastor Marcos falou isso. Enquanto você estiver certo, ninguém vai te incomodar. Enquanto você estiver convicto na sua decisão e você estiver certo, ninguém te incomoda. Mas no momento que você colocar o pé pro outro lado e você gerar dúvida, as pessoas vão começar a amarrar você. Por que tem tanto pastor por aí que entra na política e se estraga? Na verdade, não é porque ele se estraga, é porque ele já era estragado. Já tinha um pezinho amarrado e foi lá. Na verdade, a política só mostrou quem ele é de verdade. Então, como esse cara tinha um lado podre, a política só sobressaiu aquilo. Então, exemplo, se um cara tem um pezinho amarrado com alguma coisa, ele não vai poder votar a favor de nada. Eu serei o cara, assim como o Nicolas Ferreira, assim como o Cleitinho, que leva a Bíblia dentro da escola. Eu tenho certeza que eu poderia fazer isso. Mas enquanto o Espírito Santo, enquanto Deus colocar em me der discernimento e me livre de momentos que eu possa ter como gatilho na minha vida, eu terei essa certeza de fazer isso, tá? Então talvez essa... Te respondi? Respondeu. Depois eu cumprimento. Tá bom. Bora lá. Na minha questão eu vejo muito até na tua resposta o que o próprio Daniel ele fez quando ele foi levado para o cativeiro. Ele chega no cativeiro, ele é uma pessoa que é instruída, ele é uma pessoa que ele é inteligente, conhecia todas as coisas proveitosas na área intelectual que o povo de Israel fazia, e é exatamente isso que o nosso irmão Wagner está fazendo. Ele já está sendo experimentado na empresa dele sobre todas as dificuldades que ele porventura venha a ter. Então, realmente, ele já tem o primeiro contato com isso. A segunda coisa que eu vejo é o posicionamento. Quando ele decide não comer dos manjares do rei, ele também toma um posicionamento diante daquilo. E é interessante que a Bíblia fala sobre 3 jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se prostraram diante de Nabucodonosor. Mas quando nós olhamos, por que Daniel não se posicionou? Não se levantou, não ficou em pé? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Todos ficaram prostrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego ficaram em pé. Mas Daniel, a Bíblia ali, ela não é muito clara e as pessoas não pensam muito nisso. Sabe o que acontece? Daniel, naquela época, ele já estava sendo governador de uma província. E a Bíblia ela é clara, Nabucodonosor disse que somente o povo deveria se prostrar. Então quem era governador estava em cima, tinha sua posição, mas eles não se prostraram. Por isso Daniel não se prostrou. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram um posicionamento. Daniel teve um posicionamento. E quando Daniel está acima, Deus começa a fazer coisas no reino para que ele também comece a interpretar sonhos, fazer com que ele seja grande dentro do reino, mas não perca a sua essência de posicionamento. E é exatamente isso que você falou, que eu acredito. O posicionamento do cristão diante das verdades bíblicas é sobre várias pautas. Existe pauta hoje que quer demonizar a criança, existe pauta que quer abolir aquilo que é uma conduta cristã, ética e moral correta, tentando fazer com que o cristão seja um apartidário. Você não pode falar sobre isso ou não pode falar sobre aquilo. E toda vez que uma pessoa não se posiciona, aquele que se posiciona domina sobre aquele que não é posicionado. Então nós devemos sim se posicionar, devemos sim ter pessoas não como cargo eletivo de ganho de vida. O nosso irmão Wagner Torres, ele tem a empresa dele. Então não vai ser isso que vai mudar, fazer a diferença na tua vida econômica. Porque tem pessoas que entram lá sem sabedoria e tentando crescer em quê? Financeiramente. E com isso faz com que tudo vai por água abaixo e a pessoa acaba realmente se corrompendo, conforme o nosso irmão disse. Então quando a pessoa já tem base sólida, ele não vai entrar lá por motivos e interesses, como eu disse, de João Batista, por motivos próprios, mas ele vai entrar por motivos de realmente olhar a necessidade do oprimido, da pessoa que não votou em você, mas tá vendo a necessidade, ir lá e socorrer aquela pessoa. Tá vendo a pessoa que não gosta de você, mas destelhou a casa dela. Mas você é um político, você é uma pessoa de Deus, o que você vai fazer? Vou estender a mão.
eu vou lá, vou ajudar. A Bíblia, ela é clara, e Jesus, em Mateus 5, ele fala, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, quando você entra com esse pensamento de transformação de sociedade, você também está fazendo com que o reino de Deus avance, assim como o apóstolo Paulo fez. Ele combateu o bom combate. Que bom combate é esse? Levou dificuldade, levou chibatada, foi quase morto, foi quase trucidado. Mas ele teve uma sacada totalmente favorável à política. Quando ele estava sendo julgado e ele estava sendo quase levando açoite em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, ele fala bem assim, mas eu devo ser julgado por vocês sendo um cidadão romano? Era uma pergunta que ele estava fazendo. Aí eles falaram, poxa, você é um cidadão romano? O apóstolo Paulo, sim, não devo ser julgado por vocês, porque naquela época existia uma lei que o cidadão romano, ele não poderia ser julgado por outras pessoas, senão pelo próprio Império Romano. Porque sendo cidadão romano, ele tinha todo o direito dele de ser julgado por uma corte romana. Então ele não poderia ser punido sem antes ter sofrido uma punição real do Império Romano. Então o apóstolo Paulo, ele apela para essa cidadania romana. O que é isso? É política. Quando ele vai diante dos discursos contra os estoicos, por exemplo, ele usa um artifício de linguagem política para defender o reino de Deus. Então, quando nós nos posicionamos, abrimos a nossa boca para nos posicionar entre qualquer coisa da nossa área, da nossa vida, nós já estamos fazendo política. Por isso, eu acredito que a pessoa posicionada, conforme foi Daniel, conforme foi Paulo, conforme foi José, conforme foi Neemias, Esdras, várias pessoas nas Sagradas Escrituras, Esther, Ruth, nós começamos a ver que o posicionamento político faz parte, sim, da vida cristã e nós somos agente de transformação na sociedade. Então, completando ali o final aqui, a Bíblia um dia ela será extinta do mundo. Ela vai parar de existir, de ser fabricada. Porque os políticos vão proibir a sua fabricação. Por quê? Ela é água para quem tem sede, ela é o pão, a comida para quem tem fome e traz salvação. A pessoa que começa a estudar isso daqui, ela nunca é a mesma. E por que que hoje, antigamente as escolas recebiam o Novo Testamento, desse tamanhozinho, aquele livrinho azul, que eu recebia toda vez na porta da escola, que hoje você não vê mais. As universidades você não vê mais isso daqui, a Bíblia, o livro sagrado. Então por que que eu perguntei? A política, ela tem um papel importante na sociedade, como no cristão, na parte cristã tem. Só que também ela tem um papel fundamental que é atrapalhar. Atrapalha muito. E uma das coisas que eles estão querendo atrapalhar é o evangelho, que é através da escritura sagrada, a Bíblia sagrada. Eu vejo assim que nem no Congresso de Missão, que o pastor pregou lá e falou que ainda existe 7.000 nações que ainda não encontraram e não sabem o que é uma Bíblia. Né? 7.000 nações ainda que não chegou o evangelho até eles. Não chegou uma Bíblia até eles. Até esses dias eu estava vendo um vídeo de uma tribo que recebeu a Bíblia na África. O pessoal dançava, pulava, porque chegou a Bíblia para eles. Aquilo impactou. Hoje a gente tem como comprar a Bíblia, tem livrarias, tem tudo quanto é lugar no mercado, estão vendendo Bíblia. E a gente tem capacidade de comprar uma Bíblia, né? Pra se alternar das coisas. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque a Bíblia, ela é a essência de tudo. Se você quer ter uma vida próspera, né? Quer ter uma vida ampla com Deus, a gente tem que manter o pensamento nela também, né? E olha aqui, pessoal. 15 horas e 1 minuto. Já passamos 1 minuto do nosso prazo. 15 horas. Não, Passou muito 40. rápido. Não, 2h40. É 2h40. Hã? 2h40. Tá no outro lá. É 12h40 já? 12h40. Eu tô olhando o relógio de lá, ele tá preocupado com o negócio ali. Tem 20 minutos ainda. Tem 20 Então minutos. vamos aqui, ó. Vamos dar um abraço aqui pra Franciele Dulcineia Dias Messias. É Franciele Cueva? Quem que é? É? Prazer, viu? Tá sendo uma benção os amigos aqui hoje. Dulcineia Dias Messias, o Oséias de Matos está nos ouvindo. O Oséias de Matos é considerado o melhor eletricista do Paraná, rapaz, só pra você ver. E Reginaldo Macedo, e também o nosso amigo aqui lá de Palmeira. Quer ver? Deixa eu pegar o nome dele aqui. O Anderson Lima, tá? Já fazer um merchandise aqui, né?
Loja de Móveis Lima, na cidade de Palmeira. Palmeira, né? Não é Palmeiras, é Palmeira, tá? De mato, de árvore, não de time, tá bom? Um grande abraço a você e toda a sua Minha família. mãe de Maringá também tá ouvindo, é Elza Leocádia. Que bom. E a minha esposa, Veridiane. Que bom, Veridiana. Olha, você é uma mulher abençoada. Casou com um menino muito bom, muito guerreira, viu? E parabenizar, como, Margarida? Isso, minha mãe Margarida, a Érica, minha irmã e meu cunhado Ricardo também estão na programação aqui juntamente conosco no A estúdio. Margarida, paz do Senhor, viu? Olha, parabéns pelo filhote. Olha, que benção. Tô aprendendo muito aqui hoje, hein? Amém. Eu vou ficar teólogo só de ouvir. Falei pra você que o cara era bom, né? Então, pessoal, o que vocês estão achando da programação aí? Alguma pergunta? O que vocês... Se você gostou, manda um joinha. Se você não gostou, escreva o porquê você não gostou. Não sai aí ficando brabo, tá picando, fala tal coisa. E também fala por que você não gostou. E a gente já responde teu posicionamento, tá bom? Eu percebi ali que o irmão queria falar alguma coisa, mas eu tava preocupado com o relógio. O que o irmão ia falar pra nós aí? Eu ia falar sobre 1 Timóteo. Antes eu quero mandar um abraço aí pro nosso amigo Reginaldo Maceno. É um prazer ter ele aqui juntamente nessa audiência. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1, a Bíblia ela é clara sobre a instrução que o apóstolo Paulo passa para o jovem Timóteo. Timóteo era jovem e ele recebe essa carta do apóstolo Paulo. E olha o que o apóstolo Paulo escreve para ele. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da graça. Olha o que ele fala. Você deve fazer orações e intercessões pelos reis e pelas autoridades. Para quê? Para que vocês tenham uma vida tranquila e pacífica. Então, quando nós não interferimos diretamente em orações, em súplicas, em ações políticas, nós não temos vida tranquila e nem vida pacífica. Nós temos vida de tribulação. Olha a recomendação que o apóstolo Paulo está dando para Timóteo. Você tem que fazer orações, súplicas, pelos reis e pelas autoridades constituídas. Em Romanos 13, nós também temos uma coisa que o apóstolo Paulo, ele começa a dizer nessa carta para os romanos, e quando você lê a carta dos romanos, os romanos eles estavam sofrendo muita perseguição. E quando o apóstolo Paulo envia essa carta para eles, ele diz bem assim, Romanos capítulo 13, verso 1, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venham de Deus. As autoridades que existem, elas foram estabelecidas por ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra uma autoridade que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelo que praticam o mal. Você quer viver uma vida sem medo de autoridade? Pratique o bem, e a ele enaltecerá. Então é exatamente sobre isso. Nós devemos sujeitar as autoridades, reconhecer as autoridades, fazer oração de súplica para que a nossa vida seja uma vida tranquila e pacífica. E aqui no final ele diz aqui, pratique o bem. Você quer não temer a autoridade? Você não quer temer o mal? É aquilo que o nosso irmão Wagner Torre tem feito na empresa dele. Você não tem tido medo porque você tem feito o bem. Não tem entrado em rebelião, em contraste porque ele é da esquerda ou ele é da direita. Você tem praticado o bem. Enquanto você está praticando o bem, você está pautado sobre a palavra de Deus. Então entrar dentro da política é um agente de transformação. E quando nós praticamos o bem para o nosso próprio, a própria palavra nos respalda sobre isso. Nós teremos uma vida pacífica e tranquila. E esse é o nosso desejo para toda a sociedade brasileira. Uma vida próspera, uma vida com saúde, onde as pessoas têm o direito de ir e vir, de expressar a sua opinião e também saber que existe um Deus sobre essa nação. E aí? O Brazão também tá aqui, ó. Brazão, Juninho, Brazão, nosso amigo. Acredito que esteve juntamente com seus filhos, ou vai estar, né? Estou muito feliz por vocês. Pessoal, estou muito honrado, muito feliz. O que eu posso perguntar para esse garoto, Emerson? É muito
Muita sabedoria, né? Muita informação, né? Muita informação. E a gente acaba... Quando a gente vai na igreja, eu fico... Como a gente fica na orquestra, né? Ficar na parte de cima lá, eu fico observando assim. Tanta gente com talento, rapaz. Tanta gente com talento, com tanta informação e o povo com medo de falar as coisas, sabe? Por que o povo tem medo? Eu não sei. Eu não sei porque eles têm medo. Não sei se é medo de talvez não conseguir cargo ou medo de talvez não receber a unção de homem. Eu não sei, sabe? Algumas vezes eu me pergunto assim, tem gente que teme mais o ser humano do que a Deus. E eu me preocupo com isso. Na verdade, eu inverto isso. Eu temo mais a Deus do que o próprio ser humano. A pessoa que mais respeita é meu pai. Mas em nem tudo eu concordo com meu pai. Né? A partir do momento que eu comecei a questionar meu pai, mas eu respeito ele como meu pai, porque é um princípio bíblico, né? Eu sempre falo que eu vou viver até meus 103 anos. Mas de nada adianta eu cuidar da minha saúde, fazer exercício, me alimentar, fazer tudo. Mas se eu não respeitar o meu pai, o que vai acontecer comigo? Nem aos 70 eu chego. Nem aos 50 passo. Deus vai arrumar um jeitinho ali para mim partir antes. Porque não há o porquê eu viver, sendo que eu não respeito e não considero meu pai. Então, a partir do momento que eu fiz isso, né? E por que eu tô falando isso? Porque tem alguém que precisa ouvir isso daí. A partir do momento que comecei a honrar meu pai e minha mãe como meu pai, mas entender qual é o papel do meu pai, né? O meu pai é totalmente contra a minha visão de empresa, a minha visão de negócio, a minha visão política. Mas é tão bom ouvir a chibatada dele, porque quando ele fala alguma coisa eu fico atento. Então, o que eu preciso... Então, sabe o que eu faço? Hoje eu chego lá e não falo mais nada. Não falo sobre política, não falo sobre negócio. Eu sei o cantinho dele, né? Mas tem gente que fica batendo. Não, pai, tem que ser assim, nem acaba brigando, né? Sim. E várias vezes eu já passei por isso, viu? Várias vezes eu saí da minha casa bravo com meu pai, porque meu pai não teve aquele posicionamento. Mas a partir do momento que comecei a estudar a Bíblia, Emerson, e eu, igual eu falei pra vocês, eu não tenho paciência. Não é que eu não tenho paciência, eu não consigo ficar lendo. O que eu faço? Eu fico escutando o Cid Moreira. Né, uma versão simplificada. Até comprei a Bíblia, né? Aí eu fui procurar no Google. Bíblia versão Cid Moreira. Vi lá uma bibliona assim, né? Comprei. Nossa, bem na pandemia. Chegou uma bibliona desse tamanhozinho assim. Propaganda falsa no Mercado Livre. Mas, rapaz, eu fico tão feliz em ler aquela Bíblia, que ela parece que é mais simples assim. Que a gente lendo é uma coisa, mas ouvindo... Né, a Bíblia fala sobre ouvir, como que é o versículo completo? Ouvir a palavra de Deus, como que é? Sobre ouvir, né? Que a gente é transformado através de ouvir a palavra do Senhor. Então, não é de ler, né? Não, é de ouvir. Ler é muito bom, mas exemplo, me dá sono. Me dá sono. Então, por isso que eu fiquei muito feliz desse teu papel, desse teu trabalho. E eu, de fato, vou falar pra você, eu já tentei fazer isso. Tinha uma vez que eu todo dia cedo, 6 horas da manhã, eu pegava um versículo, rapaz, eu dormia fazendo a live, não é certo. Então tem gente que olha assim, nossa, ele tá fazendo esse tipo de coisa, é metido, quer se achar. Rapaz, é uma honra tão grande fazer isso. Parabenizo mais uma vez o teu trabalho. E digo pra você que tem um talento, a gente tava falando sobre os talentos, né? Independente do que você faz, do que você gosta de fazer, a todo mundo, a gente tem que começar a expor, ensinar, né? Eu vejo assim... O nosso irmão Everton, tanto ensinamento que tem. Né, irmão Emerson, tanto ensinamento que tem. Mas eu vejo o Emerson lá só cantando na igreja, a gente não vê o potencial que ele tem de ensino. Sim. A gente vê lá músicos tocando, a gente não vê o potencial de ensino que aqueles jovens têm, né? Isso é muito importante. Então convido a todos a participar. Meu amigo Everton. Essa questão do podcast, ela abre uma mente, abre espaços também para as pessoas que às vezes, como você falou, estão dentro da igreja, mas eles são membros, como diz, de banco. O membro de banco, às vezes ele tem opinião, ele tem visão sobre o reino, mas às vezes por questão eclesiástica, por questão também de unção de dentro da igreja, de cargo, como o irmão bem colocou, às vezes a igreja freia o potencial daquela pessoa. Às vezes a igreja tem medo de colocar aquela pessoa, porque aquela pessoa pode expandir de tal forma que o nome dela vai ser vinculado à igreja. Então, qualquer tipo de comentário que ela venha a tecer, ela pode, entre aspas, prejudicar a igreja. Mas nós temos que entender que o jovem hoje ele tem muita qualificação.
Nós temos a internet, que é uma ferramenta fundamental de conhecimento e enriquecimento das Sagradas Escrituras. Nós, hoje em dia, no celular, você pode abrir o teu celular e encontrar a Bíblia fácil, em qualquer local, como o nosso irmão Emerson bem posicionou. Existem países que... Eu estava vendo uma reportagem sobre a China. A China, eles estão pagando cerca de $100 para as crianças nas escolas, para as crianças dedurarem os pais que falam de Jesus. Então eles chegam nas escolas e perguntam, teu pai fala de Jesus, isso e aquilo, e as crianças na inocência acabam no ímpeto, acabam falando, não, meu pai lá tem uma Bíblia, fala e não sei o quê. E existe busca do governo para pegar essas pessoas, prender, levar em prisões, enfim. Então o nosso país, graças a Deus, ainda é um país que nós somos livres nesse sentido, de buscar o conhecimento, de buscar o entendimento das Sagradas Escrituras, de poder expor a nossa opinião e também de falar o que é correto, o que é errado e qual é a nossa visão de mundo. E nós somos, e eu volto a frisar isso, nós somos agentes de transformação. E quando o irmão fala sobre o teu pai, é um papel que eu falei ali no começo do nosso podcast aqui, né? Sobre Moisés e Jetro, ou Reuel, que era o sogro dele. Quando ele ouve Reuel e Jetro, ele tem uma sinalização que alguém estava orientando ele. Às vezes, na nossa luta diária, dificuldade diária, a gente não busca orientações sobre a nossa vida. A gente toma decisões porque a gente acha que é certo, a gente toma decisão porque a gente acha que viu o fulano indo por esse caminho, deu certo, eu também vou por lá. Mas como o irmão falou, Deus, qual é o meu papel na sociedade? Se eu morrer hoje, eu cumpri todos os meus objetivos na sociedade, e é exatamente com essa humildade que a gente tem que olhar para as Sagradas Escrituras. E quando eu comecei a fazer faculdade de teologia, uma frase de uma professora que me deixou impactada. Ela disse o seguinte: vocês que estão adquirindo conhecimento, esse conhecimento não é para vocês ser melhores do que a igreja de vocês, não é para vocês ser maiores do que o pastor de vocês, não é para vocês ser maiores que os presbíteros da igreja de vocês. Esse conhecimento que vocês estão adquirindo é para alcançar as almas que estão perecendo, as pessoas que se encontram angustiadas. O número de suicídio tem crescido de forma alarmante. E nós temos um papel fundamental. A política tem um papel fundamental para que pessoas sejam resgatadas. Depressão, ansiedade, os postos de saúde lotado, a segurança pública exigindo maior investimento. E tudo isso é o papel do cristão na sociedade em transformação. Isso daí. Pessoal que está nos assistindo nesse momento, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Tem um botãozinho ali do lado da live ali chamado compartilhar. Compartilhe essa mensagem lá no teu Facebook, nas redes sociais, em algum grupo que você acha interessante, talvez para algum amigo teu, alguma pessoa que você acha interessante assistir essa programação. Compartilhe isso, você vai estar nos ajudando muito a levar essa mensagem. Hoje aqui com esse conhecimento do Everton que ele nos trouxe aqui juntamente com o Emerson, eu vejo assim de grande importância as informações, sabe? Eu vejo assim... Talvez tem pessoas que já estão há 70 anos dentro da igreja e nunca ouviram uma mensagem tão esmiuçada assim como foi passado, né? Então gostaria, mesmo talvez você não concordando, mas compartilhe para aquele jovem, aquele adolescente, aquele que está iniciando, talvez está meio bagunçadão, meio perdido aí. Talvez esse perdido também, já é questão de desemprego, já que quero entrar também nessa parte. Você que está em busca de trabalho, de emprego, de uma oportunidade, entre em contato aqui com a TV, a Rádio Melody, tá? Nós temos uma parceria ali juntamente com o pastor Maurício Doer. Ele é diretor, parece, de RH, não, setor de RH em Curitiba, onde faz contratação. Ele é responsável por contratação de muitas empresas, né? E foi nos passado que tem mais de 1000 vagas de trabalho. Então você que quer iniciar na carreira de trabalho, talvez você quer mudar de trabalho, quer uma oportunidade... aproveite esse momento de começar um ano novo, com um trabalho novo, um lugar diferente, com pessoas diferentes, né? Talvez essa seja a sua oportunidade. Mais uma vez peço para você, compartilhe. Já estamos chegando ao fim dessa programação. Temos mais 4 minutinhos. Gostaria que o Emerson desse uma palavra final, o Everton também, mas eu gostaria que o Everton, ao final, fizesse uma oração, né? A toda essa lista de pessoas que nós temos aqui. A Clara Nunes, lá de Recife, que pediu oração. A Aline, lá do Rio de Janeiro, Luiz Carlos de Blumenau. Emerson. Agradeço pelo convite mais uma vez, Wagner. Estamos aí sempre juntos
lá, tanto na igreja. Quero deixar aqui um feliz ano novo para todos os ouvintes, que o Senhor Jesus venha abençoar o ano de 2024, que seja próspero, né? Sabemos que o ano de 2023 foi um ano também um pouco difícil, né? Vindo ali ainda daquela questão da pandemia, e sabemos que muitas pessoas ainda têm dificuldades, mas Deus, Ele é o primeiro lugar de todas as coisas, a qual a gente deve buscar, né? Então até que a Bíblia fala, né? Buscai buscai a palavra de Deus em primeiro lugar, né? E as demais coisas serão acrescentadas, né? Então quero deixar aqui o agradecimento dessa forma. Eu também gostaria de agradecer mais essa oportunidade, primeiramente a Deus, segundo a direção da TV, o pastor Marcos, a vocês convidados, estou muito feliz, muito honrado, e convidar vocês para o próximo sábado. Próximo sábado estaremos aqui com o nosso amigo Lucas, é Lucas, né? Diácono Lucas, né? Diácono Lucas Pinto, ele também é diácono, ele participou do programa passado aqui, menino é bom também de Bíblia, muito bom mesmo, bem... a gente vai ter que organizar aqui um programa onde vocês estejam juntos. O menino é bem incisivo também na fala dele, tá bom? Então convido todos vocês aqui também com o mesmo tema. A gente vai falar um pouquinho sobre família, um pouquinho sobre saúde e no segundo bloco também falando sobre o cristão e a política. Everton, sua fala final, e também já em seguida a gente vai entrar com o fundo musical para oração. Gostaria que você fizesse oração a todo esse povo lindo brasileiro aí. Amém. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, ao meu amigo Emerson Amaral, Wagner Torres. É um prazer ter estado aqui com vocês. Quero mandar também um abraço para todas as pessoas aqui que estão assistindo lá da minha igreja. Eu sou da Igreja Brasil para Cristo, lá de São José dos Pinhais. Quero mandar um abraço para o Caio, para a Rafaela, que estão assistindo. Também para minha irmã Emanuele, que também está assistindo. Aqui está minha família atrás de vocês, mas nem todos os membros, né? Também a minha tia Glória, a Carol, que é minha prima, todo mundo que está assistindo. Eu quero deixar uma mensagem de paz e de gozo, de reflexão, porque Deus, Ele quer transformar as nossas vidas, e que o ano de 2024 seja um ano de transformação. E por isso eu também quero convidar a tua audiência para estar juntamente comigo na segunda-feira para o plano de leitura anual das Sagradas Escrituras. Você que tem dificuldade em ler, você que às vezes tem sono, tem cansaço, eu entendo bem você, mas nós estamos dispostos a ler 4 capítulos diários. Então iniciará em 1º de janeiro do ano de 2024. Em 31 de dezembro você vai dizer juntamente comigo: eu li a Bíblia toda em um ano. Você pode encontrar lá no Instagram leitura.biblica.anual e você vai achar a gente lá juntamente no chat do WhatsApp. Agradeço a tua audiência e que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar. Pai, é no nome de Jesus, meu Pai, que nós agradecemos pela data de hoje. Sabemos, meu Deus, que somos agentes de transformação na sociedade. E eu peço, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, que alcance a todas essas pessoas, meu Pai, que estão enfermas, desenganadas, desempregadas, meu Pai, que o coração está angustiado, não tem para onde ir, meu Deus, no ano de 2024. Nós sabemos que as Tuas mãos alcançam e liberta e transforma, meu Pai, a vida do homem, mas basta nós direcionarmos o nosso coração a Ti. E por isso, meu Deus, nós agradecemos ao Senhor, nos leve e nos conduz em paz e dê-nos, meu Pai, um ano de vitória diante da Tua presença, para que nós possamos dizer que ainda existe um Deus que trabalha em nosso favor e cuida de cada detalhe da nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Em Cristo somos em Cristo somos todos somos em Cristo somos em Cristo somos